Banir da nossa vida a aleatoriedade, porque isso nos dá a sensação de injustiça. Perfeito. Quando eu sinto que algo é aleatório, isso foi injusto, caiu na minha cabeça, não merecia. E fico presa nessa questão e não saio daí. Então, na prática, assim, como que a gente pode ajudar as pessoas a entenderem a forma como elas podem chegar mais próximas ou alcançarem, de fato, o que é esse propósito? Para a filosofia, nós temos que pensar em propósito lato sensu, ou seja, o propósito da humanidade. E costumamos dizer que o propósito da humanidade inteira é um só, que é se tornar mais próximo do ser humano pleno, seja o máximo de humanismo que podemos conquistar. Ou seja, lá em cima, o ápice da pirâmide, onde toda a humanidade se encontra, que é o máximo que o ser humano pode alcançar de valores, virtudes e sabedoria. Qualquer outra coisa que você coloque como propósito, na verdade, é um projeto. Eu vou exercer tal profissão. Bom, isso pode me elevar ou pode me rebaixar, depende de como você pratica. Sim. Eu vou ter tais bens materiais, dependendo de como você os usa, pode te elevar ou pode te rebaixar. Ou seja, são projetos, que como projetos não são necessariamente positivos. Positivo é aquilo que te faz crescer, e isso é uma máxima. O Sócrates dizia que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Melhores em quê? Melhores como seres humanos. Ou seja, cada coisa se define, inclusive, pelo aporte que dá ao mundo. Nós podemos dizer, por exemplo, que as plantas, elas fazem fotossíntese, elas realizam trocas gasosas fundamentais, porque geram o oxigênio do planeta, né? E são a base da cadeia alimentar. Então você pode pegar aquela frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Faz fotossíntese, é uma planta. Exerce instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie, é um animal. O homem também o exerce, mas esse não é o ápice do seu processo, não é o seu sentido. O homem, nós poderíamos dizer que é aquele que exercita valores, virtudes e sabedoria. Procurou essas coisas, é verdadeiramente um homem. E da mesma maneira que o universo entraria em caos se as plantas não praticassem fotossíntese, o universo entraria em caos e entra em caos quando o homem não busca valores, virtudes e sabedoria. Ou seja, é muito fácil ter um propósito. Ele justifica a vida, justifica todos os teus momentos, é se tornar um ser humano melhor. Sim. Mais valoroso, mais virtuoso, com uma dose maior de sabedoria. Aproximar-se da plenitude da condição humana. Nós somos seres humanos em potencial. Temos que realizar esse potencial. Somos seres em construção. Temos que chegar a essa obra pronta. Então não tem muito o que preocupar com o propósito. É um só para toda a humanidade. Aí você tem que estabelecer projetos e comparar com esse propósito para ver se estão te levando nessa direção ou não. Que aí você avalia se são bons ou maus. Esse é o grande elemento avaliador do universo. É bom o que me aproxima dele, é mau aquilo que me afasta ou me paralisa. É como se você imaginasse uma pirâmide de infinitas faces, quase que uma face para cada ser humano. É impossível a gente imaginar de quantas maneiras o homem pode crescer. Ele pode crescer praticando um pequeno trabalho na terra, cuidando de plantas, pensando na alimentação do ser humano. Ele pode crescer, sei lá, organizando espaços, inúmeras e impensáveis formas do ser humano crescer. Essas coisas se tornam positivas a partir do momento que ele as usa como uma escada de consciência. Praticando aquilo, ele se eleva. Perfeito. Tem alguma abordagem filosófica que auxilie na construção da resiliência? Talvez até assim, um conceito. O que é a resiliência e como que ela é construída? Como que eu alcanço essa resiliência? Bom, resiliência é um conceito, essa palavra é bastante nova, embora o conceito seja atemporal. Mas ela fala um pouco daquilo que eu respondi ainda há pouco, de aceitar os acontecimentos como algo que veio para me trazer crescimento. Ou seja, banir da nossa vida a aleatoriedade, porque isso nos dá a sensação de injustiça. Perfeito. Quando eu sinto que algo é aleatório, isso foi injusto, caiu na minha cabeça, não merecia, e fico presa nessa questão e não saio daí. Se eu acredito que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, como dizia Marco Aurélio, eu acredito que determinados acontecimentos vieram porque eu necessitava vivê-los para crescer. E isso já me coloca numa posição de querer decifrar o que a vida está querendo me dizer com isso. Nem sempre é fácil,
mas a gente pratica nas pequenas coisas para que um dia venham as grandes e a gente seja capaz, né? Sim. E quando se trata de uma grande adversidade, muitas vezes é complexo. Tá? Mas a gente pratica nas pequenas adversidades da vida. O que a vida quer me dizer com isso? Eu sempre uso um exercício de imaginação, que eu imagino, se eu estivesse com um poder divino de conduzir essa pessoa em direção ao máximo aperfeiçoamento, por que eu colocaria essa dificuldade na vida dela? O que eu gostaria que ela fizesse a partir dessa adversidade? Às vezes, só se colocando nessa posição, você já descobre o que ela está querendo dizer. Por que eu colocaria isso na vida de alguém? Sim. Mas como que a gente diferencia quando a vida me trouxe aquilo para que eu atinja o meu propósito, então para que eu cresça em valores, virtudes e sabedoria, quando eu confio na vida e quando eu preciso aplicar lá a lei da causa e efeito que o Caibalion nos traz? Existe uma forma de diferenciar isso? Na verdade, não. É muito difícil diferenciar essas duas coisas. Você pode estar sofrendo, sei lá, uma adversidade porque gerou a causa dessa adversidade lá atrás. Ou pode ser simplesmente o teu poder pessoal, a tua necessidade de crescer, que atraiu aquela situação para te levar na direção correta. Ou seja, é impossível saber qual foi o fator que gerou. Mas uma coisa é certa, seja lá o que for, você deveria se colocar diante dessa adversidade e dizer que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. Que eu não saia do mesmo tamanho, porque senão eu não superei. Eu simplesmente dei um jeito de me livrar dela e ela me espera na próxima esquina. Então, seja lá o que for a razão que trouxe isso à sua vida, aprenda com isso e saia maior do outro lado. É muito difícil saber se fomos nós que geramos a causa ou se é a lei da necessidade que está trazendo isso para as nossas vidas. E talvez a partir dos ensinamentos, né? Aí eu me coloco na vida como cosmos, e aí eu vou dizer para que isso aconteceu comigo e não por que comigo. Aí, a partir disso, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma sabedoria e vou para a vida viver mais e talvez tentar produzir melhores causas para melhores consequências. Com plantar para que eu possa colher. Mas, no final, a gente não controla, né? Essa é a grande missão que nós viemos fazer aqui no mundo, né? Controlar melhor a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, controla-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Ou seja, esse é o trabalho que viemos fazer aqui. À medida que vamos gerando causas mais positivas, com certeza vamos colher aquilo que necessitamos. É a frase bíblica, né? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Sim. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Agradecimentos, professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole e o podcast Mira Nelas. Apresentadoras Débora e Daniela. Créditos na descrição. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.